Ok, ninguém tem comentários. Podemos ir para o... Okay. Portanto, o livro, o segundo volume desta coleção, a opção foi por discutir no livro da reflexão e simetria, foi o primeiro porque nós tivemos mais de um semestre a discutir efetivamente a reflexão, a simetria, a pensar em tarefas, a pensar em brincadeiras para a sala de aula. E depois a discussão, o foco nas medidas vem também no seguimento da pesquisa que nós temos desenvolvido, como sempre, e por isso a formação e a pesquisa têm que andar de forma imbricada. E o tema das medidas, para mim, tinha que ser um dos primeiros a ser discutido, porque deveria ser algo prioritário, desde a educação infantil. Portanto, trabalhar a medida. Mas trabalhar a medida de forma diferente daquilo que é trabalhado usualmente. Tipicamente, o foco da medida tem sido em determinar o valor da medida, portanto, qual é o número, quanto é que mede, portanto, efetivamente, qual é o número que nós atribuímos à medida, e depois na questão das conversões, e que alguns ainda chamam de equivalências entre unidades de medida de uma mesma grandeza. Mas se nós efetivamente queremos entender, nós professores, para depois podermos trabalhar com os alunos, para que os alunos tenham o direito de entender, façam uso do seu direito de entender a matemática, é essencial que nós possamos ter uma abordagem para a medida, considerando a medida como um fenómeno. Isso no sentido de pensar qual é a diferença, por exemplo, entre quais são os procedimentos, e por isso, mais uma vez relacionado com o algoritmo, quais são os procedimentos associados a medir, de um modo geral. E depois, quais são os procedimentos particulares para eu medir uma distância, para eu medir uma área, para medir um volume ou uma capacidade, para medir o tempo, e, portanto, ou para medir a massa, ou calcular o peso. E por isso, até reparem na diferenciação entre medir a massa e calcular o peso. Portanto, a questão da linguagem que nós usamos, que forma parte do nosso conhecimento especializado. Portanto, o foco é no tema da medida, nas diferentes grandezas, mas com o objetivo de desenvolver o nosso conhecimento especializado e as especificidades desse conhecimento, sempre pensando na adequação da linguagem. E uma coisa que nós discutimos no livro é a diferença entre distância e comprimento. Todos nós aprendemos que o nome das grandezas são comprimento, área, volume, capacidade, mas quando nós pensamos efetivamente o que é que significa comprimento, como é que nós definimos comprimento? Comprimento é a distância entre um ponto e outro. Ok. Então, se o comprimento é a distância, porque é que eu vou usar o nome comprimento, que tem muitos outros significados, se matematicamente o que eu faço é determinar uma distância? Pode ser uma distância linha reta ou uma distância seguindo uma linha, a distância entre dois pontos seguindo uma linha curva. E, portanto, esta é uma das discussões que nós apresentamos no livro, associada à questão da importância da linguagem matematicamente adequada e daquilo que nós dizemos hoje ser válida amanhã. Porque quando nós pensamos na matemática, eu não falo em comprimento de uma linha, falo na distância entre dois pontos. Portanto, na matemática. E essa distância entre dois pontos é que me dá o comprimento da linha, independentemente se é um segmento de reta ou se é uma linha curva. Portanto, e apresentamos no livro os 6 princípios, que acaba por ser uma novidade no contexto brasileiro, que é resultado de pesquisa, não é pesquisa nossa. E já nem sequer é muito recente, porque já tem mais de 30 anos, talvez, mas que não tem sido o foco prioritário das discussões aqui neste nosso contexto, no âmbito da medida. E, portanto, apresentamos os 6 princípios que são fundamentais, associados à medida da distância, e discutimos o que é que leva a que seja diferente medir uma distância ou medir uma área,
E o que é que leva a que seja diferente? Medir a distância, a área e o volume e a capacidade, ou medir o tempo? Porque é que os alunos têm muito mais dificuldade na medição do tempo, os alunos e nós, professores, na medição do tempo do que na medição de uma distância, da área ou do volume. Apesar de terem dificuldades na distância, na área e no volume. Porque, e outra discussão que nós fazemos é, na questão do tempo, que diferentes medidas de tempo é que nós temos. E não só, também discutimos isso, mas não só. A questão do segundo, da hora, do minuto, do dia, do ano, do século, mas efetivamente, quando nós vamos medir o tempo, nós medimos intervalo de tempo ou medimos instantes de tempo. Porque se eu estou a considerar instantes de tempo, eu não estou a medir, estou a identificar o tempo, estou a identificar o instante preciso. Quando se eu quero medir, efetivamente tenho que considerar 2 momentos e ver o tempo que passou entre esses 2 momentos. Pode mudar, Carla. E, portanto, o livro tem 7 capítulos. Eu já fui falando aqui de uma forma geral sobre todos. O livro tem 7 capítulos e nós iniciamos com umas provocações sobre o que é essa coisa de medir, o que é que nós podemos medir, como é que se mede, com o que é que podemos medir, qual a importância da unidade de medida, qual a diferença entre unidade de medida e instrumento de medida, qual a diferença entre usar um instrumento de medida da forma típica e da forma não típica, da forma standard e na forma não standard, e que implicações é que isso tem para se entender, efetivamente, a medida como um fenómeno, para se entender essa coisa da medida de um modo mais geral. Diz, Andrei, até que horas é que termina? 15h30. Ok. Eu vou passar rapidinho. Porque os outros livros eu apresento porque a estrutura é a mesma. Só muda o tópico, mas a estrutura é a mesma. Portanto, no capítulo 2, nós discutimos algumas ideias sobre a medida e as conexões com o sentido de número, tanto número natural quanto número racional, e essencialmente a conexão com as frações. E com a divisão. Obrigado, Carlos. O que é que... porque se nós pensarmos, como é que nós verbalizamos 6 a dividir por 3? Ou 24 a dividir por 6? Quantas vezes o 6 cabe em 24? Então, eu estou a dividir ou estou a medir? É difícil fazer essa diferenciação. Se nós efetivamente pensarmos, é difícil fazer essa diferenciação. Portanto, significa que existe uma relação direta entre a divisão e a medida. E essa discussão ocorre aqui no capítulo 2. Muda lá, cara. Outra discussão central tem a ver com... os alunos têm muita dificuldade em entender a área e entender o perímetro. E a diferença entre os dois. Mas para eu entender a diferença entre os dois, porque se nós perguntamos aos alunos, termina o perímetro, e eles respondem, é 3 metros quadrados. para eu entender a diferença entre os dois, eu tenho que saber o que é cada um deles. E o perímetro é algo que não é propriedade única, não é característica única das figuras geométricas. Porque senão um círculo não tinha perímetro. E, portanto, se nós entendermos o perímetro como a medida da fronteira e a área como o espaço que está, a superfície, a quantidade de superfície que está dentro dessa fronteira, e trabalharmos isso com os alunos, se nós próprios entendermos como professores e trabalharmos isso com os alunos, vai ter muitas implicações em termos da qualidade das aprendizagens futuras que os alunos vão desenvolver. E esta é uma das discussões do capítulo 3. Carla, muda. E a partir desta tarefa, portanto, essas discussões ocorrem a partir desta tarefa, daquele catavento, a imagem da esquerda, que nós dizemos que tem um buraco, mas efetivamente não tem um buraco, porque o buraco não pertence ao catavento. Portanto, a discussão do que é o perímetro e do que é a área, qual é que ocupa maior superfície, maior quantidade de superfície ou menor quantidade de superfície, e a discussão da importância da linguagem, mais uma vez, da impossibilidade de nós usarmos tamanho, porque tamanho é uma coisa muito ampla.
posso me referir ao tamanho, pode ser uma infinidade de coisas. E, portanto, eu não posso comparar tamanhos porque não sei o que é que estou a comparar. Muda lá, Carla. No capítulo 4 falamos sobre as grandezas, as unidades de medida e os instrumentos de medida, as unidades e os instrumentos em cada uma das diferentes grandezas típicas, a distância, a área, massa, capacidade, tempo e o sistema monetário. Passa lá, Carlos, tem vários aí, um sobre cada. Não, deixa na distância só para fazer. Deixa no da distância. Não, deixa no da. Não, deixa aí. No do. Capacidade e volume. 3. Deve ser o 24. O 23. É esse, sim. Não, é o 22. É o 22. Desculpa. É. Reparem na discussão que é feita. Coloca lá a modo de apresentação. Na discussão que é feita no sentido da transversalidade. Aqui, o raciocínio que eu uso para a distância é exatamente o mesmo raciocínio que eu uso para a área, claro que em 2 dimensões, e vai ser exatamente o mesmo raciocínio que eu vou usar para o volume em 3 dimensões. Portanto, se eu entender, isso implica que eu não tenho que trabalhar a distância primeiro para depois trabalhar a área, para depois trabalhar o volume. Nós vivemos num mundo tridimensional. É muito mais intuitivo eu trabalhar primeiro o volume e depois passar para as outras e discutir as outras de forma integrada. O que é uma abordagem bastante diferente daquilo que é o tradicional, que é da sequência, primeiro distância, depois área e depois volume. E essa discussão é feita também de forma não explícita, mas implícita, no capítulo 4. Passa lá para o 5. Portanto, no capítulo 5 discutimos também a questão da base nacional, da BNCC, portanto, na mesma linha do que foi feito no livro da reflexão e da simetria e as incompatibilidades que existem entre as diferentes habilidades que estão postas na BNCC. Muda. O capítulo 6 apresenta uma discussão teórica e reparem que está exatamente ao contrário daquilo que é usual. Usualmente apresenta-se primeiro a discussão teórica e depois os exemplos e as situações para a sala de aula. O que nós fazemos é exatamente o contrário, também para mostrar que nós, como professores, não podemos dar a regra. A regra tem que ser a última coisa. E, portanto, aqui a teoria é a última coisa a discutir. É apresentada uma visão teórica associada à noção da medida e às grandezas diretas, considerando grandezas diretas aquelas anteriores que foram apresentadas. Muda lá. E no último, acho que são 7, e no último fazemos uma síntese de que conhecimento é esse que a partir de resultados de pesquisas nós, nos cumpre, enquanto professores, conhecer, portanto, o que é que nos cumpre, enquanto professores, conhecer, para que possamos começar a discussão, efetivamente, da medida, que os alunos possam entender a medida, e são conhecimentos tanto pedagógicos quanto matemáticos, desde as dificuldades dos alunos, até que medir é comparar, mas não é só comparar. Portanto, e conhecer o que é medir, para além da questão da comparação. E acho que terminou aqui isso. Alguém tem alguma perguntinha rápida? Não? Ok, temos 12 minutos. Próximo. Posso perguntar? Claro. Ei, professor e o grupo, os autores, só uma pergunta aqui.
Alguma dessas atividades aqui, ou todas, elas foram trabalhadas com as crianças especificamente? Todas as atividades foram trabalhadas, tanto na formação de professores, formação inicial e formação contínua, quanto com crianças. E com crianças, não todas, mas quase todas, desde a educação infantil e dos anos iniciais. Muito bom. E por isso é que nós temos as propostas que eu faço sempre são, eu primeiro faço a implementação na sala de aula, a implementação na formação, e depois é que faço as escritas com base nas discussões que ocorreram. Portanto, para efetivamente, e eu normalmente vou à sala de aula em que as coisas são implementadas. Portanto, para que eu possa efetivamente sentir e trabalhar com as crianças e na educação infantil deitar no chão e brincar, para que possa efetivamente sentir o que é mais essencial estar no documento escrito, que é uma coisa estática. Se nós estamos na formação, nós podemos discutir. Portanto, mas no livro é uma coisa estática que é mais... É essencial escolher efetivamente o que é que se vai colocar. Muito bom. Okay?